Bueno, yo quería... Vale, también. Bueno, la semana pasada aquí en España se conmemoró o se celebró el Día de las Madres. En Brasil se conmemora hoy, pero como la semana pasada tuvimos bautismo, nosotros no hablamos nada sobre las madres, ¿no? Entonces hoy vamos a hacer el culto de las madres hoy, ¿no? Después los niños también van a presentar algo para las madres. Y yo quisiera hablar un poco hoy, no solamente para las madres, aunque el sermón, el título del sermón se titula Madres que dejan un legado eterno a sus hijos, pero también eso sirve para todos los que son padres. Amén. Abra sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo de número 22, versículo de número 6. Amém? Instruye al niño em su camino, e aun quando fuere viejo, no se apartará de él. Graças, Padre, te damos en esta tarde, alabamos tu santo e glorioso nome, Senhor. Aleluia, Senhor, porque estamos seguros, Padre, de tu presença, Senhor, aqui em meio nuestro, Senhor. E rogamos, Senhor, que tu Espírito Santo obres em la vida de cada um, Senhor, em cada coração, Padre. Aleluia, Senhor, que cada um que está aqui, Senhor, seja quebrantado, Senhor, por ti, que tu Espírito abra o entendimento, remueva, Senhor, el velo, Senhor. Aleluia, Padre, que tu palavra, Senhor, flua, ó Deus, como rio de água viva, Senhor. Que tu unção e tu graça esteja sobre minha vida, Senhor, e sobre meus lábios, Padre, en el nombre de Jesús. Amém. Bueno, eu queria falar um pouco sobre a influência que uma madre exerce sobre seus filhos e o legado que cada uma pode deixar a seus filhos. O legado tanto pode ser bueno como pode ser malo. Tanto pode ser de bendição como pode ser de maldição. Já que estamos falando de legado, o que os hermanos entendem por legado? O que é um legado? Podem falar? Uma herência? Bem. Sim, um legado de certa forma é uma herência, pero o dicionário lo define como um conjunto de coisas, especialmente ideias, crenças ou tradições que uma pessoa ou geração transmite a outra mais jovem. Então, de certa forma, é uma herência. E quando falamos de herência, o que nos vem à mente? O que pensamos quando falamos de herência? Dinheiro, piso, finca, bueno, está melhorando, hein? Yate, não? Coche, ou seja, quando falamos de herência, pensamos em coisas materiais, não? Pero a palavra de Deus nos habla de uma herência que é muito mais importante e que os padres podem deixar a seus filhos, não? Aí estamos falando de legados. É o temor e o conhecimento de Deus. Amém? Este é o mais grande legado que um padre ou que uma madre pode deixar a seus filhos, o temor e o conhecimento de Deus. Ora bem, se nossos filhos não são capazes de ver este temor e este conhecimento em nós, em nossa vida, muito menos nós lo veremos em suas vidas, ou quizás em la vida de nossos netos. Se Deus não é tu prioridade, Ele tampouco lo será em la vida de seus filhos. Se tu deseias que Deus seja a prioridade em la vida de tus filhos, Deus tem que ser a prioridade em tu vida. Amém? Esta é a herência que tu tens que deixar a tu filho. E eu quero falar de 3 madres, tomar aqui 3 madres como exemplo. Podia falar de outras, muitas mais, pero por el tempo, vou falar de 3 madres que deixaram um legado maravilhoso e eterno em la vida de seus filhos. A primeira madre é Joquebed.
quem é Jocabed? Ou quem foi? Quem foi Jocabed? A ver, hermanos. Madre de Moisés. Quem falou? Muito bem, muito bem. La madre de Moisés, Jocabed. Vamos ler Êxodo capítulo 2. Vamos ver qual foi o legado que Jocabed deixou a Moisés. Êxodo capítulo 2, versículo 1 al 10, para que os hermanos entendam, nesta época que nasceu Moisés, o povo de Israel estava multiplicando muito rapidamente. O povo hebreu se multiplicava como conejos, não? E aí Faraó se puso muito preocupado de que o povo crescera demasiado e se tornara uma potência dentro de seu país. E que hace então Faraó para frenar esse crescimento, essa multiplicação de los hebreus? Manda matar todos os niños que nazcam, todos os varones que nazcam, manda que matem. E quando nasce Moisés, neste período, sua madre lo esconde, não quer que seu filho seja morto. Vamos ler então, capítulo 2, versículo 1 al 10. Um varão de la família de Levi foi e tomou por mulher a uma hija de Levi, la que concebeu e deu à luz um hijo, e vendo-lhe que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero não podendo ocultar-lhe mais tempo, tomou uma arquídea de juncos, e la calefeteou com asfalto e breia, e colocou en ella al niño, e lo puso em um carrizal a la orilla del río. E uma hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que lhe aconteceria. E la hija de Faraón descendeu a lavar-se al río, e paseando-se sus doncellas por la ribera del río, viu ella la arquídea en el carrizal, e enviou uma criada suya a que la tomase. E quando la abriu, viu al niño, e he aquí que el niño llorava, e teniendo compaixão de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. E la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Quando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Ve que estratégia muito buena que a madre de Moisés hace. Ella pone el niño en una canasta, ¿no? Lo calafatea bien, ¿no? Y pone en el río, en el carrizal, y envía su hija, la hermana de Moisés, Miriam, para que veja lo que vai ocorrer com el niño. E Miriam vai seguindo la canasta de lejos. E de repente ella vê que la canasta chega em donde estava, por la providência de Deus, la hija de Faraón, junto com suas donzellas, banhando-se no rio. E quando uma de las donzellas vê la canasta com el niño, se queda encantado. El niño era precioso. E ella vê que el niño era de los hebreus. E aí Miriam, muito astutamente, se acerca, não? E disse: mira. E quando vê que a hija de Faraón se interessa por el niño, ela disse: mira, quer que vaya e encontre uma nodriza de las hebreas para que crie el niño. Ele diz: bueno, entonces vá. E ella vai justamente a sua madre. E traz sua madre, sem que a hija de Faraón sepa que é sua madre. E a hija de Faraón diz: mira, críamelo. E incluso le paga para que ele crie, não? E segundo os estudiosos da época, um niño era destetado entre os 3 e os 5 anos. E provavelmente Moisés se criou com sua madre hasta os 5 anos. De los 3, pero provavelmente os estudiosos creem que ele se quedou com sua madre hasta los 5 anos. Isto é importante para o que vamos falar, não?
em Hebreu capítulo 11, versículo 24 e 25, diz: por la fé Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Agora eu pergunto, quem lo hizo saber que ele era hebreu? Quem lo hizo procurar a su hermano después de grande? Quem infundiu o conhecimento e o temor de Deus em seu coração? Quem lo hizo? Su madre. Ele foi criado com sua madre hasta los 5 anos. E segundo os estudiosos, os psicólogos dizem que a base de la vida de niño, de uma persona, é formada hasta los 6 anos de idade. Então, Moisés viveu com sua madre hasta los 5, hasta que foi destetado, e destetado aqui não é solamente deixar de mamar, não, pero também deixar algumas coisas de niños, hasta que foi entregue a la hija de Faraón. E nesse tempo, sua madre inculcou algumas coisas em ele, lhe deu um legado que foi eterno. E vamos ver, eu quero falar de 3 legados que Joquebed deixou a Moisés. O primeiro legado é identidade. Identidade. Quem ele era. Sua madre lo hizo saber quem ele era. E hoje em dia, irmãos, vivimos uma época que muitos não se sentem identificados com nada. Não têm raízes. Não sabem quem são. Se sentem perdidos e inseguros. Pero a madre de Moisés lo hizo saber quem ele era. Lhe deu uma identidade. E sabe de uma coisa, madres e padres que estão aqui? Se tu não queres perder tu hijo para o mundo, dê-lhe uma identidade cristiana. Amém? Forme em ele uma identidade cristiana, que ele sepa quem ele é. Que não esteja perdido como esta geração que não sabe quem é. Forme a identidade de seu hijo, por uma identidade cristiana. Me acordo que quando minha hija, hoje eu posso falar tranquilo de meus filhos, de minha esposa que não estão aqui. Quando minha hija era chiquita, eu me acordo que várias vezes ela falava, quando estávamos falando as coisas, falava, mira, es que eles não são cristianos como nós outros. E nós outros vivimos, não, por alguns anos em um país com quase 100% de muçulmanos, e às vezes falamos, é que nós outros somos cristianos. Ela tinha esta identidade de chiquita, sabia quem era, tinha sua identidade cristiana. E nós outros temos que formar e dar como legado a nossos filhos uma identidade. Pero uma identidade não segundo o mundo, não uma identidade espanhola ou brasileira ou uruguaia ou colombiana, que é outra nacionalidade aqui, moçambicana, angolana, não. Temos que dar a nossos filhos, acima de qualquer coisa, uma identidade cristiana. Outro legado que Joquebed deu a Moisés, história. Deixou a Moisés como legado sua história. Quem eram seus antepassados? De onde haviam venido? Inculcou em Moisés. Desde Abraão, quem era Isaac, Jacob, seus antepassados. Lo hizo saber sua origem, de onde havia venido. Isso também é importante, hermanos, ensinar a nossos filhos a história de nossa família. Isto fortalece a identidade de nossos filhos. Me acordo também quando meus filhos, quando fomos a Azerbaijão, Victor tinha 2 anos, Beatriz tinha 5. Victor, depois de algum tempo, começou a entender as coisas, pero não conhecia nadie. E me acordo que Luciana hizo uma cartelera muito grande e puso justo no pasillo de entrada, com as fotos de las 2 abuelas, com a foto de todos os tios, que são muitos, as tias, os primos. E de vez em quando ela corria a eles no braço
lo ponía en frente, esta cartelera, él enseñaba, mira, aquí está la abuela tal, la madre de papá, aquí está la abuela tal, la madre de mamá, aquí está la tía tal, es la hermana de mamá, y iba enseñando quién era, para que él supiera que ele tinha uma história. E quando Víctor começou a crescer com os 4 anitos, às vezes ele se ponia, e falávamos tanto de Brasil, se ponia em la ventana e veia umas luzes lejos, e falava, mira, allá é Brasil. Bueno, hijo, é casi, não? É casi. Ele sabia que tinha um país que ele não conhecia, pero que era seu país. Eu me acordo que quando desembarcamos em São Paulo, já ele tinha quase 5 anos, nunca havia ido ao Brasil, e quando chegamos ao aeroporto, estamos aí na fila imensa de la alfândega aí, não, para sair, e então o polícia que está aí, não, me pide o passaporte, começa a falar, ele diz, mira papi, ele habla nossa língua. Se quedou encantado todo o tempo, estava entre gente que não falava sua língua, e começa a falar como louco com el guardia, não? E diz, mira, vamos, que a fila não está grande, pero se quedou encantado em estar em um sítio que a gente falava sua língua. Por quê? Porque tinha uma história, uma identidade. E nós temos que dar a nossos hijos, o legado de sua história. Amém? Um outro legado que Joquebed deixou a Moisés foi sua crença. Sua crença. Ensinar a nossos filhos nossa fé e nossa crença, não solamente com palavras, pero principalmente com nossa vida. Este é o mais grande legado que podemos deixar a nossos filhos. E Joquebed inculcou em Moisés sua crença. Por isso que quando Moisés, já adulto, já hecho homem, havia estudado em la Harvard, em la Cambridge de la época, não havia país mais avançado em la época que Egipto. Aí estavam as melhores universidades da época. Moisés estudou aí. Estava rodeado de paganismo. E o paganismo em Egipto era fortíssimo. Crenças várias. Pero como Moisés pudo manter-se em meio a todo isto, sem ser contaminado e permanecer firme em sua crença e em sua fé? Os irmãos já pararam para pensar nisto? Porque aqui diz o texto que lemos de Hebreu, que Moisés elegeu estar do lado de seu povo, que era escravo, que beneficiar-se de todo o que o Egipto lhe ia dar. Dizem os estudiosos que ele era, por sucessão, o herdeiro do trono de Egipto. Pero ele elige estar com seu povo e sofrer com seu povo, porque sua madre lhe havia inculcado uma identidade, uma história e uma crença. Amém? E quando nossos filhos cresçam, irmãos, pode ser que eles se apartem por um tempo, pero eles volverão. Amém? Se tu has inculcado os princípios, o temor em suas vidas, eles volverão. Porque está aí, a semilla está aí. E foi assim com Moisés. Em Deuteronômio capítulo 6, um texto que sabemos de memória. Versículo 6. Isto era algo que Deus hacía muita ênfase para o povo de Israel. 6:6 disse: E estas palavras que eu te mando hoje estarão sobre tu coração, e las repetirás a tus hijos, e hablarás de ella. ¿En donde? Estando em tu casa. ¿En donde mais? Andando para el camino. ¿En donde mais? Al acostarte. ¿Cuándo mais? Quando te levantes. Las atarás como uma señal em tu mano, estarão como frontales sobre tus ojos, las escribirás en los postes de tu casa, en tus puertas. Aquilo que Deus está falando ao povo de Israel,
Mira, hay que masificar, hay que cercar tus hijos con la palabra de Dios. Los hombres que estuvieron aquí en el encuentro de varones escucharon que el pastor José Luis estaba hablando que los niños, hasta los 12 años, los hebreos, ellos tenían que memorizar buena parte de la ley, si no toda la ley. Y aquí vemos Dios hablando que los padres eran los responsables de inculcar esto en sus hijos. Amém? Cada ocasião, cada oportunidade que tinham que estar falando a seus hijos, inculcar em eles. E isto Jocabed. Por isso Moisés, já quando adulto, como he hablado, ele eligiu su pueblo a todo lo que ele iba a heredar de Egipto. A segunda madre que quero falar, vou um pouco mais rápido por el tempo, é Ana. Quem foi Ana? ¿Ah? Todos estão falando junto, eu não entendo. Madre de Samuel, exatamente. Vamos em 1 Samuel. Vamos ver esta madre, que legado ha dejado a su hijo. 1 Samuel, capítulo 1. Eu vou ler alguns versículos, não em sequência, porque são muitos. Capítulo 1, versículo 1 e 2. Empezando. Hubo um varão de Ramataim de Sofim, del monte de Efraim, que se chamava Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Suf, Efrateu. E tinha ele 2 mulheres, o nome de uma era Ana, e ele de la outra Penina, e Penina tinha hijos, mas Ana não los tinha. Agora vamos ao versículo 8 ao 11. E Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido su corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentada en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Ahora vamos al versículo 19 y 20. E levantando-se de manhã, adoraram delante de Jeová e volvieron, e foram a sua casa em Ramá. E Elcana se chegou a Ana, sua mulher, e Jeová se acordou de ella, e aconteceu que al cumplir-se el tiempo, depois de haber concebido Ana, deu a luz um hijo, e le puso por nombre Samuel, dizendo, por quanto lo pedi de Jeová. Agora vamos ao versículo 24 al 28. Después que lo hubo destetado, lo llevó. Ana había hecho un pacto, un propósito, y dijo al Señor, porque Ana era estéril, e não havia coisa pior para uma mulher naquela época que ser estéril. Ele disse: se tu me das um hijo, eu lo consagraré e lo entregaré a ti, para que te sirva a ti. ¿No? E aqui Ana, então, depois que Samuel é destetado, provavelmente também entre 3 e 5 anos, agora ella cumprindo com sua palavra, lo lleva al templo. E disse, el 24, después que lo hubo destetado, lo llevó consigo com 3 becerros, um efa de harina e uma vasija de vino, e lo trajo a la casa de Jehová em Silo, e el niño era pequeño, e matando el becerro, trajeron el niño a Elí. E ella dijo: ó Senhor meu, vive tu alma, Senhor meu. Eu sou aquela mulher que estuvo aqui junto a ti orando a Jeová, e por este niño orava, e Jeová me lo dio lo que le pedi. Eu, pues, lo dedico também a Jeová, todos os dias que viva, será de Jeová, e adorou allí a Jeová. Capítulo 2, versículo 11. E Elcana se volvió a sua casa em Ramá, e el niño ministrava a Jeová delante del sacerdote Elí. Versículo 18.
E o jovem Samuel ministrava na presença de Jeová, vestido de um efod de linho. E lhe hacía sua madre uma túnica pequena, e se la traía cada ano, quando subia com seu marido para oferecer o sacrifício acostumbrado. Capítulo 3, versículo 1. E o jovem Samuel ministrava a Jeová em presença de Eli, e a palavra de Jeová escasseava naqueles dias, não havia visão com frequência. E aconteceu um dia que, estando Eli acostado em seu aposento, quando seus olhos começavam a oscurecer-se, de modo que não podia ver, Samuel estava dormindo no templo de Jeová, donde estava o arca de Deus, e antes que a lâmpada de Deus fosse apagada, Jeová chamou a Samuel, e ele respondeu: heme aqui. Bueno, hermanos, esta história de Samuel é uma história preciosa, e vemos que Deus, honrando a fé de Ana, sua aflição, Deus lhe dá um filho, e ela le põe por nome Samuel, e Ana havia prometido entregar este ninho, consagrá-lo ao Senhor todos os dias de sua vida, e ela cumpre com sua promessa ao Senhor. Então, qual foi o legado que Ana deixou a seu filho? O primeiro legado, a consagração. Ana consagrou seu filho a Deus. Amém? Hermanos, não tenha medo de consagrar seu filho a Deus, de entregar seu filho para o serviço de Deus, pois não há privilégio mais grande que ver nossos filhos servindo e trabalhando para o Senhor. Amém? Quando seu filho seja adolescente ou jovem, se aparte de los caminos del Senhor, não se olvide de pedir, de reivindicar e recordar ao Senhor que seus filhos são consagrados a Ele, e Deus lo trairá de volta à casa del Padre. Amém? Ana consagrou seu filho desde o vientre. Nós hemos consagrado nossos filhos, eu e minha esposa, desde que estava no ventre. E nós temos que consagrar nossos filhos, hermanos. Eu confesso para os hermanos, e isto eu já he pedido perdão a Deus, porque devido a las dificuldades da vida missioneira, eu nunca, há alguns anos, eu não queria que meus filhos seguiram por meu caminho. Eu nunca orava ao Senhor e dizendo: Senhor, toma meus filhos, que meus filhos sigam o mesmo caminho que eu. Eu queria que meus filhos fossem médicos, doutores, abogados, qualquer coisa, pelo menos missioneiro. Pero há alguns anos que Deus me ha hecho ver este equívoco, este erro. E eu me he arrependido delante do Senhor, e estou cambiando e estou orando ao Senhor para que o Senhor chame meus filhos para o ministério. Amém? Porque, hermano, não há privilégio mais grande que consagrar, que entregar nossos filhos ao serviço do Senhor. Muitos padres em Brasil, eu via em campanhas de missões que falavam: Senhor, heme aqui, envia o filho de la hermana tal. Pero seus filhos não queriam entregar ao Senhor. Não queria que o Senhor chamasse seus filhos. E Ana consagrou seu filho ao Senhor. E nós devemos consagrar nossos filhos ao Senhor, hermanos. Amém? Se Deus chama nossos filhos para que sejam missioneiros, pastores, líderes da igreja, presbítero, qualquer outro tipo de função que há em la igreja, hermanos, é um privilégio. Amém? Outra coisa, outro legado que Ana deixou a Samuel, ela le incentivava seu filho a ministrar ao Senhor. Aqui vemos que Ana não solamente entregou, pero ela incentivava, que disse que cada ano, quando ia a visitar a seu filho aí no templo, ela fazia uma túnica, um efode. Sabe que túnica era? Era a túnica que usavam os sacerdotes. Assim, uma tuniquita assim, não? Para seu filho, como igualita de los sacerdotes. E levava, incentivava seu filho que ministrasse. E sabe qual era a função
de Samuel, aí no templo, ele era o que abria as portas do templo. Já desde niño, de chiquito, sua função era, em las mañanas, em abrir as portas do templo. Já estava involucrado aí no trabalho do Senhor. Sua madre era a primeira que o incentivava. Al poner sobre ele esta túnica, igualito de um sacerdote, ela estava falando: mira, hijo, eu quero que tu seas um sacerdote. É como se ela estivesse profetizando sobre a vida de seu filho: tu serás um sacerdote. E nós, hermanos, temos que ser igual. Pero hoje em dia, infelizmente, por causa do materialismo, a maioria preferem que seus filhos, como eu he falado, seja qualquer coisa, menos pastor e missioneiro. Pero devemos incentivar nossos filhos para que sirvam ao Senhor. De la mesma forma como nós, como padres, los incentivamos a que aprendam música, deporte, a que tenham um hobby sano, também devemos incentivá-los a que se involucrem com a obra de Deus. Amém? Que assumam responsabilidade em la obra de Deus. Sabe, Samuel, aunque estivera dentro do templo, outra coisa que me chama muito a atenção na vida de Samuel, aunque Samuel estivera dentro do templo, Samuel não estava isento de peligro. E muitos padres pensam que solamente com ele levar o filho à igreja, seu filho já está salvo do mundo. Incluso em Vitória, há várias madres. Essas madres não são membros da igreja, pero têm amigas na igreja. E há como umas 8, 9 niños que não são de madres, de padres da igreja, pero que vão à escola dominical. As madres vão hasta a porta da igreja, põe o niño e é como se fosse flash, não dá nem para ver a cara da madre. E algumas dizem: não, eu prefiro que meu filho esteja aqui, que está salvo, que está protegido do mundo. Hermanos, não sempre. Sabe que a mala influência para Samuel não estava fora, estava dentro. Quando leemos aquela história, vemos que o sacerdote Eli tinha 2 filhos, que eram seus sucessores, eram também sacerdotes, e disse que estes homens eram de la pior qualidade que existia. Eram homens impíos, que incluso se acostavam com as mulheres aí mesmo no templo, que roubavam as ofrendas do templo, que não faziam caso de los sacrifícios, que não se importavam. A mala influência não estava fora, estava dentro. E aún assim, Samuel não foi contaminado, porque recebeu uma boa base em sua casa. Amém? Recebeu um legado em sua casa, porque tinha uma madre que o consagrou, tinha uma madre que o incentivava a ministrar e a servir ao Senhor. E nós, como padre, devemos também seguir este exemplo. Amém? E a última madre que quero falar é Eunice. Quem foi Eunice? Quem foi Eunice? La madre de Timoteo. Muito bem. Vamos ver um pouco, então, a história desta madre. 2 Timoteu, capítulo 1. Segundo Timoteu, capítulo 1, versículo 3 ao 5. Doy graças a Deus, el cual sirvo desde mis mayores com limpia consciência, de que sem cessar me acuerdo de ti em mis orações noite e dia, deseando ver-te al acordar-me de tus lágrimas, para llenar-me de gozo, trayendo a la memória la fé no fingida que há em ti, la qual habitou primeiro em tu abuela Loida,
e em tu madre Eunice, e estou seguro que também em ti. Timoteu está aqui alabando, Pablo está aqui alabando a Timoteu por a fé que tinha Timoteu. E Pablo aqui disse que a fé de Timoteu era uma fé sincera, era uma fé não fingida. E esta fé havia habitado primeiramente em sua abuela, Loida, e depois em sua madre, Eunice. Agora vamos ver em Hechos, capítulo 16, quando foi que Pablo conheceu a Timoteu. Hechos, capítulo de número 16, versículo de número 1. Depois chegou a Derbe e a Listra, e aqui havia allí certo discípulo chamado Timoteu, hijo de uma mulher judia creyente, pero de padre griego, e dava um bom testemunho de ele los hermanos que estavam em Listra e em Icônio. E quiso Pablo que este fuese com ele, e tomando-lhe, le circuncidou por causa de los judíos que havia em aqueles lugares, porque todos sabiam que seu padre era grego. Bueno, Timoteu era hijo de uma madre, de uma creyente judia de Listra, e seu padre era grego. E segundo se pode entender, seu padre não era creyente. Ele creyente era sua madre. A Bíblia também não disse como a madre, como a abuela se converteram em Cristo, mas dizem que elas eram cristianas verdadeiras, possuidoras de uma fé sincera e não fingida. Agora, que legado então Eunice, e podemos dizer também que sua abuela, não? Hoje em dia, sobretudo, os abuelos têm um papel muito importante também em la criação de los nietos, não? Que legado deixou Eunice e sua abuela a Timoteu? O primeiro legado está em 2 Timoteu, capítulo 3, versículo 14. 2 Timoteu, capítulo 3, versículo 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido, e te persuadiste sabiendo de quem has aprendido, e que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe en Cristo Jesús. O primeiro legado que Eunice, sua madre, e Loida deixou a Timoteu foi conhecimento da palavra de Deus. Amém? Aqui Pablo está falando muito claramente que desde sua niñez ha sabido las sagradas escrituras. La madre e la abuela se empenharam em deixar este legado, não? Então, visto que o padre de Timoteu era creyente, Eunice e Loida se encargaram da vida espiritual do jovem Timoteu, ensinando-lhe desde sua niñez as sagradas escrituras e preservando-lhe de la mala influência de la cultura e de la filosofia grega. E naquela época, a filosofia grega era fortíssima sobre toda a sociedade, sobre todo o mundo daquela época. Pero sua madre, como buena creyente, logrou preservar a Timoteu desta influência e logrou inspirar em ele e ensinar-lhe as sagradas escrituras. Por isso, mulheres que não têm maridos creyentes, ou maridos que não têm esposas creyentes, não descuidem da vida espiritual de seus filhos. Háganse cargo de ensinar-lhes a palavra de Deus, de traê-los à casa de Deus. Amém? De la mesma forma como Eunice isso com Timoteu. Ella lhe ensinou, ella se encargou, tomou a responsabilidade de ensinar-lhe, porque Deus deu ao homem este papel de ser el sacerdote en la casa, de enseñar a los hijos la palabra de Dios. Dios cobrará de los padres más que todo. Pero quando la mujer não tem el marido creyente, ella debe hacerse cargo de esto, como isso Eunice. Um segundo legado que Eunice deixou a Timoteu foi uma verdadeira espiritualidade, sem religiosidade.
São duas coisas diferentes, irmãos. Espiritualidade e religiosidade. São duas coisas muito distintas. E Eunice deixou como legado para Timoteu uma verdadeira espiritualidade. Sendo judia, Eunice poderia querer fiar-se também da lei de Moisés, como haciam muitos judios. Incluso, como judia, ela podia querer circuncidar a Timoteu. Porque muitos de los cristianos judios seguiam circuncidando a seus filhos. Pero aqui no capítulo 16, vemos que quando Pablo conheceu a Timoteu, ele o tomou para ser seu colaborador. Timoteu não era circuncidado. A preocupação de Eunice era ensinar a Timoteu a verdadeira espiritualidade, a fé em Jesucristo, uma fé verdadeira. Não que ele basara sua vida em la religião, em preceptos. Não? Então, vemos aqui que Eunice não ensinou Timoteu a guardar a lei de Moisés. Pero, sin embargo, Timoteu era um cristiano intachable, ao ponto de Pablo decidir recrutá-lo para seu equipo de colaborador. Quando Pablo viu aquele chico, aqui disse que todos davam bom testemunho de ele. Um chico que tinha conhecimento da palavra de Deus. Pablo não pensou duas vezes e disse: mira, este chico lo llevaré comigo. Vai ser mi colaborador. E sabe que, irmãos? Timoteu chegou a ser o mais importante colaborador de Pablo. Se tu lês as cartas de Pablo, vai ver que em quase todas elas se menciona Timoteu. Ele foi o mais grande colaborador que teve Pablo, o mais importante. Em todas partes que Pablo necessitava, faltava um pastor em Éfeso, allá vai Timoteu. Falta alguém allá em Colossos, allá vai Timoteu. Em todas as partes que necessitava alguém, aí estava Timoteu. Quantos padres, infelizmente, são religiosos, se preocupam com regras, com preceptos, vivem de uma maneira hipócrita, não têm uma verdadeira espiritualidade, não vivem conforme a palavra de Deus, e por isso muitos filhos se apartam de Deus. Isto ocorre, irmãos, aunque não sempre a culpa quando os filhos se apartam são de los padres, pero muitas vezes são. Quando os filhos vê em la casa não uma espiritualidade, vê uma religiosidade. Quando vê que os padres de verdade não têm esta fé sincera, não fingida, se preocupam mais com regras, com preceptos, com aparência, com tantas outras coisas, pero não vivem de acordo com a palavra de Deus. Porque, irmãos, para os filhos não basta que mandemos que haga as coisas que nós outros não hacemos. Isso não serve. Isso não serve. Pero Eunice deixou como legado a Timoteu uma verdadeira espiritualidade. E o último legado foi o que abri al princípio, uma fé sincera, uma fé não fingida. É decir, Eunice e Loida eram verdadeiras cristianas, possuidoras de uma fé verdadeira, autêntica, sem fingimento. Eram cristianas que viviam o que ensinavam a seus filhos. Não o tipo de madre que disse uma coisa e hace outra totalmente diferente. Eunice não só ensinou com palavra, não só ensinou a palavra e a letra, pero ensinava com sua vida. Ensinava a Timoteu a amar as Escrituras, a amar a Cristo. E por isso, Timoteu chegou a ser este gigante em la fé que foi o principal colaborador de Pablo. Amém? Então, irmãos, quantos legados hemos hablado hoje? Hablamos de identidade, hablamos de história, hablamos de creencia, hablamos de consagração, hablamos de incentivar nossos filhos a ministrar ao Senhor, hablamos de conhecimento da palavra de Deus, de uma verdadeira espiritualidade, de uma fé sincera e não fingida. Todo isso são legados
que nós devemos deixar a nossos filhos, que as madres devem deixar a seus filhos. E para concluir, quero dar um exemplo aqui, uma comparação entre duas pessoas importantes, não? Que deixaram legados a seus filhos. O primeiro foi Jonathan Edwards. Alguém já escutou falar deste homem? Este homem foi o teólogo mais importante na história das colônias inglesas em Norte-América. Incluso, hoje em dia, uno que estuda letras em inglês, como está estudando minha esposa, tem que estudar os escritos deste homem. Minha esposa falou, mira, aquele homem que tu predicaste uma vez, falando de um sermão, este homem ha predicado um sermão que se quedou muito famoso em todo o mundo, pecadores em las manos de um Deus airado. Quando este homem predicou esse sermão, disse que era tanta a convicção que Deus derramou sobre a igreja, que a gente se agarrava de las colunas de la igreja, de los pilares de la igreja, com medo de cair no inferno. Tal foi a convicção de pecado que Deus derramou sobre a igreja. E esse sermão se quedou muito famoso, incluso seus estudos, os escritos deste homem se estudam a nível secular. Aí, os que estudam literatura inglesa. E este homem, lo vamos a comparar com também um ateu famoso da época chamado Max Jukes. De los 560 descendentes conhecidos de Max Jukes, que era um ateu, 7 foram assassinos, 60 foram ladrones, 67 tinham a enfermidade sexual de sífilis, 50% das mulheres em la linha familiar chegaram a ser prostitutas, 300 morreram prematuramente. Em contraste, a história familiar de Jonathan Edwards, esse teólogo que eu estou falando, 300 de seus descendentes foram predicadores, 295 foram graduados de uma universidade, 100 foram missioneiros, 100 foram abogados, 80 serviram como servos civis elegidos, incluindo um vice-presidente dos Estados Unidos, Aaron Burr. 13 foram senadores, um governador de um estado, 3 presidentes municipais de grandes cidades, um diretor de finanças para o governo, 75 oficiais militares, 65 professores universitários, incluindo 13 rectores de universidades, 56 médicos, incluindo um decano da escola de medicina. Os irmãos viram a diferença? A raiz, o legado de um ateu com o legado de um homem de Deus, por um homem sincero. Por que foi possível para Jonathan Edwards deixar este legado? A história diz que ele era um homem muito ocupado, pero que também era um esposo e um padre leal e fiel, que passava 1 hora cada dia orando e hablando de las bendiciones de Deus para seus 11 hijos. Este homem tinha muitíssimas tarefas e ocupações, pero ele passava 1 hora orando e hablando de las bendiciones de la palabra de Deus a seus 11 hijos. ¿Ve? Que legado. Madres, espérrense em Joquebed, em Ana, em Eunice, inverta em seus hijos e deixem a eles estes legados que hemos hablado: identidade, história, crença, consagração a Deus, incentivo a servir a Deus, conhecimento da palavra de Deus, espiritualidade verdadeira, fé sincera e não fingida. Estes legados harão que nossos hijos não se olvidem de los caminos del Senhor, mesmo quando forem viejos. Amém? Cerre tus ojos. Padre, graças te damos, Senhor. E te alabamos, Padre, nesta tarde, Senhor, por cada madre, Senhor, que está aqui, Senhor, e por cada padre também, Senhor. Tu nos has chamado e has posto sobre nós esta responsabilidade, Senhor, de deixar um legado eterno, Senhor, a nossos filhos, Padre. Legados, ó Deus,
que nadie puede quitar o roubar, que la mala influencia de la sociedad, Señor, oh Deus, não puede, Senhor, quitar de nossos hijos, Padre. Dê, Senhor, a cada madre, a cada padre, Senhor, aqui, la sabedoria, Senhor, la ousadia, Senhor, aleluia, Senhor, el deseo, Senhor, de deixar este legado eterno, Senhor, a nossos hijos, Padre. Eu te ruego, Senhor, e te glorifico, en el nombre santo de Jesús. Amém. Amém. Eu creio que vamos atender algo